Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do 10º episódio da série Andor, Só Uma Saída. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Esse episódio tem menos easter eggs que os outros, não tem planeta novo, não tem personagem novo, porém tem muita coisa na subtrama, então eu acho que vai ser um pouquinho mais curto que os outros, eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido. A gente começa pela primeira referência, que é o formato da prisão de Narkina 5, que é exatamente o formato do símbolo imperial, né, mostrando como a analogia do Império com o nazismo é muito forte, em questão que os símbolos sempre eram repetidos, né, para ter essa imposição cultural, para instigar medo nos opositores, era algo que o nazismo fazia muito e que o próprio Império também repete em todas as obras que a gente tem de Star Wars. E é legal aqui que a gente vê a questão da transformação do Kinoloy num cara que vai apoiar essa rebelião dentro da prisão, porque o Kinoloy, ele é o cara que ele tava resignado com o sistema. Eu fui preso por um crime X e eu tenho um tempo X para passar aqui e eu vou fazer a minha parte e ninguém vai interromper isso. Quando isso é quebrado, ele não sabe o que fazer. E isso é simbolizado aqui em dois momentos diferentes desse episódio, porque o que acontece? Ele não sabe como reagir quando o que ele esperava não acontece e ele não sabe o que fazer quando ele se vê com a liberdade. E isso é representado de uma maneira mais literal quando ele fala, eu não sei nadar. Então ele não tem como fugir dali. Isso é um pouco uma crítica a como o capitalismo nos finge dar opções quando ele não dá. Porque na cabeça dele era, ou eu faço a minha parte e saio, ou eu não faço a minha parte e fico aqui para sempre. Só que você vai ficar ali para sempre. É como com um trabalhador que rala o dia inteiro, 8 horas ou mais por dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar para casa, na esperança de que o trabalho vai dignificar ele, que o trabalho vai garantir saúde, educação, vai garantir o mínimo conforto possível para ele e para a família dele, e aí ele percebe que não vai, que ele vai ser explorado pelo seu patrão, que ele vai ser abandonado pelo seu estado, e isso causa uma revolta, ou às vezes simplesmente o fato da pessoa se perder. E tem aqueles que lutam para manter isso, tem aqueles que lutam para mudar. Isso pode ser simbolizado, por exemplo, no que Malcolm X falava. To understand this type of man, you must understand that historically there were two types of slaves. The house Negro and the field Negro. Que ele falava que existia o escravo da casa grande e o escravo da senzala. Ele falava big house e field. Aqui no Brasil, geralmente essas diferenças eram pela casa grande, o escravo que estava mais próximo do senhor e que tinha benefícios, e o escravo da senzala, que era mais usado como burro de carga, que tomava escotada, que sofria muito mais. E aqui a gente tem essa percepção diferente de como você é explorado, como você é penalizado. Essa questão do Kinoloy foi muito boa. Mas filosofias à parte, eu só quis deixar muito mais bonito, porque no fim das contas o que o Kinoloy passa é isso aqui. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A gente também tem a questão do casamento da Mon Mothma, isso é uma coisa que eu adoro em Star Wars, que é a questão de, ao mesmo tempo que a gente tá falando de uma civilização galáctica mega avançada, você tem planetas que ainda têm costumes que na realidade da Terra seriam tomados como antigos. Por exemplo, a Mon Mothma, ela vem de um planeta de Chandrila, que ele tem muitos costumes antigos. Ela casou com 15 anos, se você não casa com 15 anos é considerado velho, então é uma parada quase medieval. E aí você tem uma proposta de um banqueiro que quer casar o filho dele de 14 com a filha dele de 13, de 15, porque ele julga que aquilo vai ser bom pra ele. É uma jogada quase que medieval. Se a gente for comparar com outras coisas da cultura pop, tem Game of Thrones, tem Casa do Dragão aí também, que é sobre essa questão de você juntar casas para ter poder político, né? Ele se sente honrado só de estar ali naquela casa que ele não ia há muito tempo, dando a entender que o senador anterior de Chandrila era alguém mais ligado à corrupção dele. E aí, a Mon Mothma tá nesse meio de ter que sujar as mãos da própria família, que era algo que ela não queria, para fazer a rebelião andar. Uma coisa que eu também queria destacar aqui é as cores dos uniformes ficam mais evidentes, com eles se aglomerando, aqueles detalhes na manga com laranja. A gente já tinha visto isso um pouco nos primeiros episódios, que é a aliança rebelde, a cor dos pilotos, dos soldados, vai estar muito ligada à classe trabalhadora e aos prisioneiros, que são os principais oprimidos desse sistema. Então isso é uma coisa inteligentíssima que a série está mostrando, que é você pegar o que te oprime e fazer no que te dá força. Isso tá inteligentíssimo. E a gente tem um Luthen num... Cara, uma cena muito boa de a gente mostrando que tem um espião ali no meio e ele não se importando com o sacrifício de 50 homens só pra ele não ser pego, e ele mostra qual é o verdadeiro sacrifício dele, assim, os Skarsgård entrega um monólogo maravilhoso e tudo nessa cena te leva a entender de que ele não é o cara que vai fazer essa rebelião acontecer.
a Aliança Rebelde acontecer, porque ele é apresentado, pode reparar essa cena, ele tem todo o jeito de alguém do Império, de um Sith, ou seja, de uma figura que é vilanesca dentro desse universo. E por quê? Ele fala que ele passou tanto tempo brigando com o Império que ele não viu mais chão. E isso é algo filosófico, isso é Friedrich Nietzsche, né, que é o pai ali do niilismo, em que ele fala que quando contemplas o abismo a ti também contempla. Ou seja, quando você tá ali na linha de frente, quando você tá tomando medidas extremas para combater o extremo, você pode se tornar um. E isso pode ser simbolizado no nosso dia a dia, por exemplo, as pessoas que passam o dia inteiro vendo jornalismo policial acabam se tornando mais insensíveis para a violência, ou conversam de coisas violentas como se fosse parte do normal, né? E isso tá simbolizado aqui, pô, ele quer tanto se livrar do Império que ele não percebe que ele tá matando a torto e direito só pensando que o fim justifica os meios. Então como é que ele vai ser diferente do Império? Isso aqui é uma mensagem fantástica. E o fim do episódio dá um leve aceno para Rogue One, porque a gente vê o Cassian e o Melch fugindo juntos, eles que vão estar na Aliança Rebelde em Rogue One, junto com a Jyn Erso, para recuperar os planos da Estrela da Morte. Como eu falei, esse vídeo foi um pouquinho mais curto, mas com muita subtrama. Andor permanece me surpreendendo de coração, então se você gostou, deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e até a próxima.